CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olha, hoje a gente debate um tema bastante complexo, né? Para falar um pouquinho sobre o luto corporativo. E Andréia, seja bem-vinda aqui ao nosso sábado do CBN Vitória, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Estou me sentindo luxuosa de termos Fernanda Queiroz no estúdio em pleno sábado. Estou muito feliz, mas eu acho que o tema merece, né, a nossa atenção. E é isso que a gente vai falar, Fernanda. E temos uma convidada. Apresente a nossa convidada, Andréia. Temos Mariana Clark, que é autora do livro Lutos Corporativos, né? Mariana Clark é especialista em luto. Atualmente, inclusive, ela também é colunista do Valor Econômico já há 2 anos, e o livro dela, ela é psicóloga, e o livro dela tem feito muito sucesso aí do ponto de vista de mercado. Eu sempre fico muito feliz quando conteúdos de qualidade, que são relevantes, né, ganham visibilidade, e a Mariana tem feito isso com lutos corporativos, né? Ei, Mariana, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Vida Profissional, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Andréia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A palavra luto é uma palavra pesada, né? Deve ser tão difícil de lidar. Se já é difícil de lidar com quem a gente conhece, com quem a gente tem um bom relacionamento, imagina dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, de uma corporação. É um guia que você preparou para a gente, Mariana? Então, Fernanda, além de ser um guia, eu acho que talvez o recado mais importante do livro seja dar a responsabilidade às pessoas que estão dentro da organização e necessariamente precisam ajudar a gente a melhorar os índices e as estatísticas assustadoras quando a gente pensa no sofrimento humano e existencial. Então, eu acho que o livro tem essa proposta de trazer efetivamente a responsabilidade da organização, da liderança e também dos indivíduos a partir dessas experiências que a vida nos apresenta. Bacana, Mariana. E a gente, Mari, tudo bem? Feliz demais de você estar aqui com a gente hoje. E o seu livro, né? Você e a sua obra me ensinaram que a gente que é do senso comum, né? A gente imagina luto, naturalmente a gente imediatamente pensa em morte, é claro, né? Mas Mariana, ela amplia esse conceito do luto na medida em que dentro do ambiente corporativo, naturalmente existem pessoas e a gente é atravessado por diferentes tipos de luto. Então, por exemplo, uma separação, um divórcio, para muitas pessoas é muito pesado, né? Às vezes, né, cada vez mais os pets, né, que fazem parte da nossa família, né? Então a gente perdeu um animalzinho de estimação. Como que o ambiente corporativo recebe essa pessoa que perdeu um pet? Ou às vezes a perda de um emprego, ou o esposo ou a esposa que está em casa e perdeu o seu emprego, e o que significa isso do ponto de vista do sentimento, né? Então isso tudo é luto, e a gente, né, Fernanda, entendeu que seria muito valioso trazer a Mariana hoje aqui, porque ainda estamos vivendo, né, um luto que está quase na nossa pele, assim, né, que é da comandante Deise Barbosa, e eu já conversei com a Mariana, apesar dela não estar no Espírito Santo, mas foi um crime, né, um feminicídio que repercutiu nacionalmente. E eu fiquei imaginando, né, como que a gente faz para o dia seguinte, né? Porque amanhã completa 7 dias, porque ela foi assassinada no domingo passado. E eu fico imaginando não só do ponto de vista da sociedade, como que a gente segue a vida. E eu me senti muito esquisita no dia seguinte, porque como é que pode a gente não parar a vida para refletir sobre isso? Mas mais do que nós, eu fico imaginando os colegas de trabalho dela, os guardas municipais, essa pessoa que a gente nem sabe quem será, mas a gente vai precisar substituí-la do ponto de vista do cargo dela e das atividades, né? E todo o setor de segurança do nosso estado. Então, quando a gente pensou nessa pauta, e eu conversei com a Mariana, é assim, o que a gente pode falar para essas pessoas que são seres humanos, que sentem, que se eu que não conhecia a Deise, né, ainda me arrasto um pouco durante a semana, eu imagino os colegas, aquelas pessoas que conviviam, e depois, né, Fernanda, a gente ficou sabendo pelas redes sociais, e pela, enfim, imprensa de uma forma geral, como ela era querida, como ela era admirada, né. Então, Maria, era um pouco disso, assim, né, a gente sempre tem
um dilema, porque a gente queria ficar horas conversando sobre isso, mas se você pudesse recomendar, né, para os nossos ouvintes, e é claro que a gente aprende isso para a vida, né, porque a gente está falando aqui de uma situação da Daisy, mas dentro de empresas, às vezes as pessoas podem morrer. O que faz no dia seguinte com aquele colega que até ontem estava ali e hoje não está mais, né? E isso vai além do direito do trabalho, né, Mária? O direito ao afastamento. E a volta, como é que é? Perfeito. Então, sim, é muito importante, né, a gente efetivamente trazer essa agenda, né, que apesar de ser uma agenda que a gente ainda encontra muito tabu, né, nessa possibilidade da gente incluir o cuidado como uma parte fundamental para a gente alcançar as responsabilidades, os resultados e as metas, né, que qualquer instituição tenha, né, inevitavelmente. Então, eu acho que eu sempre gosto de dizer que existe um letramento emocional, né? Que é exatamente isso que a Andrea traz, que é uma possibilidade da gente poder parar e reconhecer e explicar, sobretudo, efetivamente, o que isso, como que isso reverbera nas nossas vidas, né? Tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Então, eu gosto sempre de dizer que as empresas e os times, eles nunca mais serão os mesmos depois de uma tragédia, por exemplo, como essa que vocês viveram aí no estado, né? E a gente não pode perder a oportunidade de abrir esses espaços efetivamente para a gente falar sobre isso. Porque quando a gente abre esse espaço, seja ele uma roda de conversa, né, seja ele um diálogo que a gente pode construir pontes a partir desse diálogo, ouvindo as pessoas, trazendo uma escuta mais afetiva e mais amorosa para dentro do contexto organizacional, são duas coisas que aparecem, né, a partir desse acolhimento. Primeiro que uma qualidade do cuidado, né? Não necessariamente todas essas experiências que a Andrea comenta, além da gente perder as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, não necessariamente essas experiências que vão nos adoecer, mas o que vai nos adoecer é a falta desses espaços de cuidado e de afeto para a gente falar sobre essas emoções que reverberam, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. E tem um outro ponto que eu também acho que é bem importante quando a gente pensa em reputação da organização. Existe uma mensagem intrínseca quando a gente abre esses espaços para efetivamente falar sobre o que está acontecendo, que é uma mensagem que fica não só para os colaboradores, mas para todas as pessoas que são inspiradas por essa organização, sobretudo quando a gente fala de uma organização pública como essa, que é uma mensagem que se um dia alguma coisa acontecer comigo ou com a minha família, a organização também vai cuidar desse processo. E isso é muito potente, né? Então, essas são ferramentas efetivamente de desenvolvimento que a gente pode aproveitar nessas situações de maior crise, né? Para que a gente possa usar desse caldo como um caldo, sim, de fortalecimento emocional, como um caldo de crescimento e ressignificar essa experiência, para que a gente cresça enquanto organização, enquanto indivíduo e, sobretudo, enquanto sociedade. Não tem nada mais duro, né, Mari, do que fingir que nada está acontecendo, né? Porque eu acho que esse é o teu primeiro ponto, né? Fingir nada como um dia após o outro, tá, mas espera aí, alguém foi assassinado no meio do caminho, uma pessoa sumiu, uma pessoa morreu, né? Seja de que forma for. E o outro é que as organizações entendam que isso tem, inclusive, um efeito positivo da continuidade de uma empresa que não pode parar. Isso aí. Né? Que é duro, mas não dá para parar, né? Perfeito. Exatamente isso. Quando a gente chega no trabalho com essa crise, a gente já vem com essa dor que né, que a gente viveu, com essa experiência que a gente viveu. E quando esse espaço é um espaço que exige o silêncio, que exige essa... não vamos falar sobre o tema, né? Que aqui não é permitido e ninguém está autorizado a falar sobre isso. O que acontece? Eu estou incluindo uma segunda dor, né? Porque além da minha dor, é uma dor de chegar no trabalho e não poder falar sobre isso. Ou seja, tem um desajuste social que talvez seja essa a maior barreira do tabu e do rótulo daquele que efetivamente demonstra alguma fragilidade e alguma vulnerabilidade, né? E a gente sabe que a gente pode trabalhar de muleta
mas a gente não pode trabalhar triste porque a gente está vivendo uma experiência de luto, né? Porque a gente não tolera a tristeza enquanto sociedade, a gente não sabe o que a gente faz com ela, né? Então, a sociedade, efetivamente, ela impõe uma positividade que às vezes pode ser tóxica e que é incompatível com a nossa condição humana. E a gente está pagando um preço muito alto por isso, né? Enquanto sociedade, né? Enquanto organização, as pessoas estão muito insatisfeitas com as condições de trabalho que a gente tem operado nos últimos anos. E né? esse também é um luto, né, gente? Exato, exato. E pensando no luto como morte mesmo, ou fim de algo, Mariana, né? E muitas das vezes esse é o processo natural da vida, né? Então ele não pode estar tão desassociado assim de uma estrutura organizacional. Porque entre os seus colaboradores, sim, alguns vão morrer, outros vão perder os seus pais, alguns perdem os seus filhos, perdem seus próximos, né? Outros ficam doentes. São diferentes formas de luto que a gente conversou lá no início, né? Muito legal. E aí a gente, é o que a Mariana fala, né? É um ambiente corporativo, e eu acho que o mundo contemporâneo está gritando para isso. Ele precisa se reencontrar com uma obviedade que é se reencontrar com o humano, né? Ainda, a gente não sabe para onde a inteligência artificial vai levar a gente, mas quem trabalha, quem opera, inclusive a inteligência artificial, são seres humanos que são compostos de questões biológicas, psíquicas, emocionais e que têm ainda finitude. Então, saber lidar, né? E a empresa está preparada para esses lutos que todos nós, imagina, nós aqui, os ouvintes, cada um tem pelo menos uma experiência de luto, a não ser que seja muito jovenzinho e esteja nos ouvindo. Mas todo mundo tem. E o que faz? Isso vai para o trabalho, isso vai para a concentração do que você está fazendo. E aí, quando a gente reconhece que isso tem que ser trabalhado, acolhido, né? Todo mundo ganha, né? Exatamente. Quando a gente pensa nessas experiências de dor, independente da natureza, a gente está falando de um sentimento muito grande que é impotência, né? Que é uma sensação de que eu não vou dar conta de viver essa experiência, de tamanho sofrimento, porque às vezes eu ainda não encontrei os meus recursos para que eu possa, as minhas ferramentas, o meu repertório, para que eu possa dar conta dessa experiência. E aí, quando a gente pensa na nossa relação com o trabalho, impotência é tudo que a gente não quer levar para o trabalho, né? O que a gente espera das pessoas no trabalho é potência, né? Então é uma conta que não fecha, né? Então é difícil a gente combinar, e eu acho que por isso é que teve tantos anos essa resistência, e essa é um pouco da proposta, e eu sei que a minha proposta, a proposta da Andréia na prática dela, que é a gente necessariamente vai precisar encontrar os resultados que a organização precisa, mas a gente não pode negligenciar o cuidado, né? Assim como a gente vai olhar para o cuidado sem negligenciar o resultado. Então, existe uma pesquisa, por exemplo, recentemente feita pela Vitude, que diz que 30% das empresas já apresentam presenteísmo. O que isso significa? As pessoas estão presentes de corpo, mas elas não estão presentes de alma. Ou seja, para cada 10 pessoas que a gente paga numa organização, apenas 7 estão entregando essa potência ou entregando a sua funcionalidade. Então, essa conta, realmente, ela está cada dia mais difícil de ser fechada, né? Porque a gente está vivendo essa exigência a qualquer custo de performance, sem a gente parar para pensar um pouco sobre a forma como a gente vai alcançar esses resultados. Não pode ser mais a qualquer custo, né? E eu acho que tem diferentes formas de volta ou de tempo, né? Cada uma tem uma forma de viver seu próprio luto, né? Tem uns que conseguem retomar e até usam a estratégia do trabalho para não pensar nessa dor. Exatamente. Né, Mari? E tem outros que não conseguem desassociar essa dor, em hipótese alguma, e sofrem muito e por muito tempo. E aí, Mariana, você quando fala sobre letramento, né, porque tem um tabu e o teu livro é um instrumento, é para apenas pessoas psicólogas, não, para líderes de uma forma geral, mas o teu trabalho também é esse letramento dentro das organizações, né, porque as pessoas falam assim, eu não sou psicólogo, como que eu vou lidar? A gente precisa conversar sobre isso, exatamente como Fernanda acabou de falar, as pessoas, elas tem uma reação diferente, né? Então, os líderes podem ser capacitados nesse sentido, né?
Exatamente. Eu acho que tem um trabalho de letramento geral, né, sobre o que significam essas experiências na nossa vida, que eu acho que isso é fundamental. E tem um trabalho que é de redução de dano, né? Então, desde de uma capacitação para liderança, de uma capacitação para a área de recursos humanos, o que a gente precisa fazer é ajudar essa pessoa a voltar à sua funcionalidade. Claro, respeitando o seu tempo, respeitando a sua dor, mas tem sim um objetivo que é como que a gente ajuda essa pessoa a ir voltando para a sua funcionalidade, para que ela volte a operar na sua potência. Agora, isso, a gente vai precisar olhar caso a caso, né? Embora a saúde mental muitas vezes a gente trate em bloco, né? Em grupo, coletivamente, nas capacitações, a gente sabe que a saúde mental é individual, né? Embora as causas também sejam coletivas. Mas a tratativa tem que ser cada vez mais personalizada, né? Ou seja, uma liderança e uma área de RH capazes de manejar esses casos de forma mais personalizada, porque uma vai precisar talvez de mais tempo, a outra a gente vai precisar talvez efetivamente de oferecer uns dias a mais, ou alguém que precise ficar mais tempo em casa, no home office, ao invés de 2, ficar 3 dias. Tudo isso com o objetivo de repactuar essas relações para que as pessoas consigam ter confiança nesse retorno, né? E se sentirem mais seguras nessas tratativas, né? Seja eu enquanto indivíduo, seja a minha liderança e seja efetivamente a organização. Bacana, Mari. Mari, a nossa audiência aqui, que felizmente é enorme, né? E certamente tem muitos líderes, muitas pessoas que têm essa responsabilidade nas empresas. Como eles fazem, primeiro, para adquirir seu livro, para te achar? Conta um pouquinho aí para gente, para nossa audiência. Então, o livro está em todas as plataformas, né? O livro foi lançado ano passado pela editora Intrínseca. Todas as plataformas ele já está. Eu estou no LinkedIn e no Instagram como Mariana Clark. Vai ser um prazer poder continuar essa conversa e trocar mais ideias sobre esse tema tão importante que vocês estão aí trazendo à tona para que a gente consiga efetivamente melhorar esses índices assustadores da nossa sociedade sobre a dor e o sofrimento humano. Perfeito, porque se a gente levar aí ao pé da letra, né, pelo direito do trabalho, para alguns profissionais 2 dias, alguns servidores, no caso da iniciativa pública, né, são de 8, 9 dias, e sim, isso não cura nada. Exato, não cura nada. Exato, Fernanda. Né? Exatamente. Olha, eu achei importantíssima essa reflexão e que a gente se prepare para isso, né? Para lidar com os nossos próximos pares e colaboradores. Isso, exatamente. Eu acho que essa talvez seja a mensagem mais importante, né? Que esse não é efetivamente mais um problema de saúde pública, é um problema individual de todos nós, para que a gente olhe para o colega do lado e veja que ele está em sofrimento e o que a gente consegue fazer para ajudá-lo. Nem que seja estender uma caixa de lenço, para que ele se sinta autorizado a sofrer e a chorar e a botar para fora, né? Que lindo, dá um que ombro, lindo. Né? Dá um ombro, né? Dá um abraço. Aquela frase que você sempre usa, né, Maria? Dor compartilhada. Isso. Dor compartilhada é dor diminuída. É dor diminuída. Querida, muito obrigada pelo seu tempo, enfim, a tua experiência, né, pela tua intenção genuína, né, de contribuir e fazer com que as pessoas sofram menos, né, porque a gente realmente está vivendo aí um momento de saúde mental cada vez mais central na sociedade, né. Espero que a gente tenha contribuído aí com a nossa audiência com esse tema tão relevante. Mariana, obrigada pela oportunidade, hein? Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Daqui a pouquinho todo esse conteúdo da Mariana e da Andréia no nosso site cbnvitoria.com.br e também toda a plataforma de podcast. A Mariana Clark, psicóloga, uma de nossas convidadas aqui nesta manhã de sábado, a gente vai se despedindo dela, e também da Andréia aqui no estúdio com imagens para os nossos ouvintes internautas. Até o próximo. Até sábado que vem com novas informações relevantes para a gente conduzir de forma adequada a nossa vida, a nossa carreira, né? É isso aí.